No coração de São Paulo, numa escola particular de classe média chamada Colégio Horizonte, todos conheciam a professora Marta Almeida. Conheciam e temiam. Com seus 48 anos, cabelos presos num coque apertado e óculos de armação metálica que pareciam cortar o ar quando ela olhava, Marta tinha a reputação de ser a professora mais rígida, mais exigente e mais implacável de toda a instituição. Ela não aceitava desculpas, não tolerava fraquezas e, acima de tudo, não tinha paciência com alunos que ela considerava problemáticos. Era março de 2024, início do ano letivo, e a sala do sexto ano estava em silêncio absoluto enquanto a professora Marta caminhava entre as carteiras, distribuindo as provas do primeiro teste de português. Seus saltos faziam um som cortante contra o piso frio. Ninguém ousava sussurrar. Marta parou em frente à carteira de uma menina chamada Júlia e disse com voz gelada: 4. Patético. Você não estudou nada, claramente. Talvez se passasse menos tempo com seu celular e mais tempo com os livros, não seria uma aluna medíocre. Júlia engoliu em seco, os olhos marejados, mas não disse nada. Ninguém nunca dizia nada para a professora Marta. Era assim que funcionava. Roberto, o diretor da escola, já tinha recebido várias reclamações de pais sobre os métodos de Marta, mas ela sempre se defendia com os mesmos argumentos. Meus alunos têm as melhores notas da escola. Eu os preparo para o mundo real, que não é gentil. Se os pais querem mimar suas crianças, o problema é deles. E era verdade. Os alunos de Marta realmente tinham notas altas. Mas a que custo? Alguns desenvolviam ansiedade, outros pavor de errar e muitos simplesmente aprendiam a odiar estudar. Naquela mesma manhã, enquanto Marta terminava de distribuir as provas, a porta da sala se abriu. Era a coordenadora pedagógica, Sandra, acompanhada de um menino. O garoto tinha cerca de 12 anos, magro, com cabelos castanhos despenteados e olhos escuros que olhavam para o chão. Ele usava o uniforme da escola, mas parecia desconfortável, como se as roupas não pertencessem a ele. Sandra disse com um sorriso forçado: Professora Marta, este é Miguel Santos. Ele é nosso novo aluno e vai estudar na sua turma. Miguel se transferiu de outra escola e estamos muito felizes em tê-lo aqui. Marta olhou o menino de cima a baixo com uma expressão que misturava desinteresse e irritação. Ela perguntou de forma seca: De qual escola você veio, Miguel? Silêncio. O menino não respondeu. Continuou olhando para o chão. Sandra rapidamente interveio. Miguel está passando por um período de adaptação. Estamos confiantes de que ele vai se sentir em casa aqui. Marta estreitou os olhos. Ela odiava quando lhe davam informações incompletas. Repetiu, agora com voz mais alta: Miguel, eu fiz uma pergunta. De qual escola você veio? Novamente silêncio. O menino não levantou os olhos, não mexeu os lábios, não fez qualquer movimento de resposta. As outras crianças começaram a trocar olhares curiosos. Marta sentiu a raiva subir. Para ela, aquilo era desrespeito puro. Ela disse com voz cortante: Entendo. Temos aqui um aluno que acha que pode me ignorar no primeiro dia. Que belo começo. Sandra, claramente desconfortável, disse: Professora, talvez possamos conversar sobre isso depois. Miguel, senta ali naquela carteira perto da janela, por favor. O menino caminhou lentamente até a carteira indicada, sob os olhares de toda a turma. Quando Sandra saiu da sala, Marta cruzou os braços e disse em voz alta para todos ouvirem: Alunos, prestem atenção. Nesta sala, todos respondem quando são perguntados. Todos participam, todos se esforçam. Não há espaço para preguiça, desrespeito ou falta de comprometimento. Espero que todos tenham entendido, especialmente nosso novo colega. Miguel permaneceu imóvel, olhando para a carteira vazia à sua frente. Os dias seguintes foram terríveis para Miguel. Toda vez que Marta fazia uma pergunta e ele não respondia, ela fazia questão de humilhá-lo publicamente. Miguel, quanto é 7 vezes 8? Silêncio. Claro, porque eu esperaria que você soubesse. Você nem se digna a abrir a boca. Ou então, Miguel, leia o próximo parágrafo em voz alta. Silêncio. Perfeito. Temos aqui alguém que acha que as regras não se aplicam a ele. Os outros alunos começaram a reagir de formas diferentes. Alguns, como Júlia e Pedro, sentiam pena de Miguel.
Outros, percebendo que Marta tinha um novo alvo favorito, ficavam aliviados por não serem mais o foco da crueldade da professora. E havia aqueles como Tiago e seus amigos que começaram a imitar o comportamento de Marta, zombando de Miguel no recreio. "E aí, mudo, perdeu a língua?" Tiago provocava, enquanto seus amigos riam. Miguel simplesmente se afastava, sempre sozinho, sempre em silêncio. Uma tarde, cerca de 2 semanas após a chegada de Miguel, a coordenadora Sandra chamou Marta para uma conversa em sua sala. Sandra começou com cuidado. "Professora Marta, precisamos conversar sobre Miguel Santos." Marta respondeu com impaciência. "Finalmente, aquele menino é um problema. Ele não participa, não responde, não interage. Está prejudicando o ritmo da minha aula." Sandra respirou fundo. "Marta, preciso te explicar algo importante. Miguel foi transferido para a nossa escola porque na anterior estava sofrendo bullying severo. Ele tem mutismo seletivo." Marta franziu a tenha. "Mutismo seletivo? Nunca ouvi falar." Sandra explicou. "É um transtorno de ansiedade. A criança é fisicamente capaz de falar, mas em certas situações sociais específicas, principalmente na escola, ela simplesmente não consegue. Não é uma escolha. É uma resposta involuntária ao trauma e à ansiedade extrema." Marta balançou a cabeça com ceticismo. "Com todo respeito, Sandra, isso parece mais uma desculpa moderna para a falta de disciplina. Na minha época, a criança que não falava levava bronca até aprender a se comunicar." Sandra manteve a calma. "Marta, com todo respeito, estamos em 2024, não em 1990. Entendemos muito mais sobre saúde mental infantil hoje. Miguel está em acompanhamento psicológico. Ele se comunica perfeitamente em casa com a irmã dele, que é surda, e usa linguagem de sinais. O problema é especificamente em ambientes escolares onde ele se sente ameaçado." Marta cruzou os braços. "E o que exatamente você espera que eu faça? Que eu deixe ele sentar em silêncio o ano inteiro, sem participar?" Sandra respondeu com firmeza. "Espero que você o trate com empatia e compreensão, que você não o exponha publicamente, que você entenda que ele está lutando com algo muito maior do que você imagina. A psicóloga dele disse que humilhação pública pode agravar severamente o quadro." Marta ficou em silêncio por um momento, mas então disse: "Sandra, eu respeito protocolos, mas não vou mudar meu método de ensino por causa de um aluno. Se ele tem problemas, talvez esta não seja a escola certa para ele." Sandra sentiu a frustração crescer. "Marta, por favor, apenas tente. Tente ser mais gentil." Mas Marta não mudou. Se algo, ela ficou ainda mais dura com Miguel, como se a explicação de Sandra a tivesse irritado ainda mais. Para ela, aquilo era mimimi moderno, psicolização excessiva de algo que poderia ser resolvido com disciplina. Um mês se passou. Miguel continuava em completo silêncio nas aulas de Marta. Ele fazia as provas escrevendo as respostas, e suas notas eram surpreendentemente boas, 8 e 9 em português e matemática, o que irritava Marta ainda mais. Como ele podia ser tão bom sem nunca participar? Parecia injusto. Numa manhã de abril, Marta estava explicando análise sintática quando Pedro levantou a mão. "Professora, posso ir ao banheiro?" Marta olhou para ele com desaprovação. "Você não pode esperar até o intervalo? A aula acaba em 15 minutos." Pedro insistiu. É urgente, professora." "Vá, mas volte rápido." Enquanto Pedro saía, Marta continuou a aula. Então ela perguntou: "Quem pode me dar um exemplo de oração subordinada adverbial temporal?" Várias mãos levantaram. Mas Marta, por pura malícia, apontou para Miguel. "Miguel, dê um exemplo." Silêncio. Como sempre. Marta suspirou teatralmente. "Claro, Miguel não tem resposta porque Miguel não presta. Miguel acha que pode simplesmente existir nesta sala sem contribuir nada." Foi então que algo inesperado aconteceu. Júlia, a menina que Marta viu humilhado no primeiro dia, levantou a mão e disse com voz trêmula, mas firme: "Professora, isso não é justo." Marta virou-se para ela com olhos flamejantes. "O que você disse?" Júlia engoliu em seco, mas continuou: "Não é justo a senhora ficar pegando no pé do Miguel toda hora. Ele faz as provas, ele tira notas boas, ele não está fazendo nada de errado." O silêncio na sala era ensurdecedor. Ninguém nunca tinha confrontado a professora Marta daquela forma. Marta caminhou lentamente até a carteira de Júlia. "Então você acha que pode me dizer como dar minhas aulas?" Júlia olhou para baixo, mas outro aluno, Lucas, também falou. "A Júlia tem razão, professora. O Miguel é legal.
Ele ajudou a gente em educação física ontem. Ele sabe jogar vôlei muito bem. Ele só não fala. Marta sentiu algo que não sentia há muito tempo. Estava perdendo o controle da sala. Mas antes que pudesse responder, o alarme de incêndio começou a tocar. Alto, estridente, urgente. Por alguns segundos, todos ficaram paralisados. Então, fumaça começou a entrar por baixo da porta. Gritos vieram do corredor. O pânico foi instantâneo. Crianças começaram a gritar. Algumas correram para a porta, mas Marta gritou: "Parem! Ninguém sai sem ordem! Façam fila!" Mas ninguém estava ouvindo. O pânico tinha tomado conta. Júlia estava chorando. Tiago gritava. A fumaça estava ficando mais densa. Marta tentou abrir a porta, mas ela não se movia. Estava emperrada, ou algo bloqueava do outro lado. Ela puxou com força, mas nada. Seu coração disparou. Pela primeira vez em anos, Marta Almeida sentiu medo real. Ela gritou: "A porta está travada!" As crianças entraram em pânico total. Alguns começaram a tossir por causa da fumaça. Marta tentou manter a calma, mas sua voz tremia. "Alguém tem celular? Liguem para os bombeiros!" Mas no meio do caos, de todo o desespero e dos gritos, uma figura se moveu com calma absoluta. Miguel Santos levantou-se da sua carteira. Ele caminhou, não correu, até a frente da sala. Seus olhos, sempre voltados para baixo, agora estavam focados, determinados. E então, pela primeira vez desde que entrara naquela escola, Miguel fez algo extraordinário. Ele começou a se comunicar, não com palavras, com as mãos. Suas mãos se moviam em sinais rápidos, precisos, firmes, linguagem de sinais. E mesmo que a maioria das crianças não entendesse, havia algo na calma dele, na determinação dos seus movimentos, que fez todos pararem e olharem. Miguel apontou para a janela. Depois fez um sinal que, embora ninguém soubesse exatamente o significado, parecia claro: saída. Júlia, que tinha feito um curso básico de Libras no ano anterior, entendeu alguns sinais. "Ele está dizendo para a gente ir para a janela." Miguel já estava lá, tentando abri-la. Estava travada. Mas ele olhou ao redor com aquela mesma calma surpreendente e pegou uma cadeira. Sem hesitar, ele quebrou o vidro. O ar fresco entrou. Miguel sinalizou novamente. Júlia traduziu como podia. "Ele quer que a gente saia pela janela. Estamos no térreo." Marta estava atônita, paralisada. Como aquele menino que ela havia ridicularizado, humilhado, subestimado por semanas, estava agora salvando todos eles. Miguel ajudou a primeira criança a sair pela janela. Depois a segunda, a terceira. Ele organizou uma fila com gestos claros. E as crianças, vendo a calma dele, também se acalmaram. Uma por uma, todas as 28 crianças saíram pela janela. Miguel ficou até o final, certificando-se de que todos tinham saído. Quando só restavam ele e Marta na sala, ele olhou para ela. E pela primeira vez, seus olhos se encontraram diretamente. Havia algo naqueles olhos. Não era raiva, não era triunfo, era apenas compreensão. Miguel sinalizou para que ela saísse. Marta, com lágrimas nos olhos que ela não conseguia explicar, saiu pela janela. Miguel saiu por último. Do lado de fora, os bombeiros estavam chegando. As crianças estavam assustadas, mas seguras. Júlia correu para Miguel e o abraçou. "Você salvou a gente!" Outros alunos se juntaram. Lucas disse: "Cara, você foi incrível!" Até Tiago, que tinha zombado de Miguel, disse: "Desculpa, Miguel. Desculpa mesmo." Miguel não falou, mas ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Marta estava afastada, observando. Seu mundo tinha acabado de ser virado de cabeça para cima. O incêndio foi controlado rapidamente. Tinha começado na cozinha por um curto-circuito. Ninguém ficou ferido, mas o impacto emocional estava longe de acabar. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. Ela ficou acordada, olhando para o teto do seu apartamento silencioso e vazio, repassando o dia na cabeça. Aquele menino. Aquele menino que ela havia tratado com tanto desprezo. Aquele menino que ela havia chamado de problemático, de preguiçoso, de desrespeitoso. Ele tinha salvado todos. Enquanto ela, a professora experiente, a autoridade, tinha congelado. No dia seguinte, as aulas foram suspensas para limpeza e reparos na escola. Marta ligou para Sandra e pediu uma reunião. Quando chegou ao escritório da coordenadora, Marta parecia diferente. Seu coque estava menos apertado. Ela não usava os óculos severos. Sandra notou. "Marta, você está bem?" Marta respirou fundo. "Eu preciso saber tudo sobre Miguel. Tudo, por favor." Sandra sentou-se e começou a contar. Miguel Santos tinha 12 anos.
Ele vivia com os avós e sua irmã mais nova, Sofia, que nasceu surda. Os pais de Miguel tinham morrido num acidente de carro quando ele tinha 7 anos. Ele estava no carro. Ele sobreviveu. Depois do acidente, Miguel parou de falar na escola. Em casa, com a avó e com Sofia, ele se comunicava normalmente através de linguagem de sinais, que aprendeu para poder conversar com a irmã. Mas na escola, o trauma se manifestava como mutismo seletivo. Na escola anterior, Miguel foi brutalmente intimidado. Meninos maiores zombavam dele, o empurravam, chamavam de mudo, de esquisito. Um dia, trancaram ele dentro de um armário de limpeza por horas. Foi depois desse incidente que os avós decidiram transferi-lo para o Colégio Horizonte, esperando um novo começo. Marta o via com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sussurrou: "Eu não sabia. Eu fui horrível com ele." Sandra colocou a mão no braço de Marta. "Eu tentei te avisar, Marta, mas você não quis ouvir." Marta concordou. Eu sei, eu tenho sido terrível. Não só com ele, com todos os meus alunos." Houve um longo silêncio. Então Marta disse algo que surpreendeu até ela mesma. "Sandra, eu preciso te contar algo que nunca contei a ninguém nesta escola." Sandra esperou. Marta continuou, a voz quebrando. "Eu tinha um filho, Gabriel. Ele tinha 9 anos quando eu perdi. Faz 14 anos." Sandra segurou a respiração. "Marta, o que aconteceu?" Marta limpou as lágrimas. "Gabriel era uma criança tímida, sensível, criativa. Ele adorava desenhar, mas na escola ele sofria bullying. Os professores diziam que ele era fraco, que precisava endurecer. Eu, como professora, achava que eles estavam certos. Eu disse ao meu filho para parar de ser fraco, para revidar, para ser forte." A voz de Marta falhou completamente. Sandra precisou esperar vários minutos até ela conseguir continuar. "Gabriel se enforcou no próprio quarto. Deixou uma carta dizendo que não era forte o suficiente para o mundo, que era melhor assim." O choque no rosto de Sandra era absoluto. Marta continuou. "Depois que perdi Gabriel, eu me tornei isso. Eu achei que se eu fosse dura o suficiente com os meus alunos, eles se tornariam fortes. Eles não sofreriam. Eles não seriam como meu filho. Mas eu estava errada. Completamente errada. Eu me tornei exatamente como as pessoas que destruíram meu Gabriel." As duas mulheres choraram juntas naquela sala. Finalmente Sandra disse: "Marta, nunca tarde para mudar. Miguel te mostrou isso ontem. Ele foi forte de uma forma que você nunca imaginou. Força não é dureza. Força é persistir apesar da dor. É ser gentil quando o mundo é cruel." Marta assentiu. "Eu preciso pedir desculpas a ele. Eu preciso consertar isso." Quando as aulas retornaram 3 dias depois, os alunos entraram na sala de Marta esperando encontrar a mesma professora de sempre. Mas Marta estava diferente. Ela sorriu quando eles entraram. Um sorriso verdadeiro. "Bom dia, turma. Por favor, sentem-se." Todos sentaram, confusos. Marta continuou. "Antes de começarmos, eu preciso dizer algumas coisas importantes. Primeiro, sobre o que aconteceu durante o incêndio. Miguel Santos demonstrou coragem, liderança e compaixão extraordinárias. Ele salvou todos nós." Ela olhou diretamente para Miguel, que estava na sua carteira perto da janela. "Miguel, eu quero te agradecer, mas mais do que isso, eu quero te pedir desculpas." O silêncio na sala era total. "Eu te tratei de forma horrível, injusta, cruel. Eu te julguei sem te conhecer. Eu te humilhei publicamente. E você não merecia nada disso. Ninguém merece." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Marta novamente. "Vocês merecem uma professora melhor, e eu vou me esforçar para ser essa professora. Eu prometo." Miguel olhou para ela, e pela primeira vez desde que entrara naquela sala ele não desviou o olhar. Júlia levantou a mão. "Professora, a senhora está bem?" Marta sorriu com tristeza. "Estou tentando estar, Júlia. Obrigada por perguntar, e obrigada por ter defendido Miguel. Você é corajosa." Os dias seguintes foram estranhos, para todos. Marta era outra pessoa. Ela sorria, ela elogiava. Quando alguém errava, ela explicava com paciência. A transformação era tão radical que alguns pais ligaram para a escola perguntando o que tinha acontecido.
Uma tarde, 2 semanas após o incêndio, Marta estava organizando materiais depois da aula quando ouviu um barulho vindo do pátio. Ela foi até a janela e viu algo extraordinário. No pátio, embaixo de uma árvore grande, havia um macaco-prego. O pequeno primata tinha aparecido na escola alguns dias antes e estava causando curiosidade entre os alunos. E lá, sentado no chão, perto do macaco, estava Miguel. O macaco, que era arisco e fugia de todos que se aproximavam, estava tranquilamente comendo uma banana na mão de Miguel. Marta desceu até o pátio e ficou observando de longe. Miguel fazia sinais suaves com a mão livre, como se estivesse conversando com o macaco. O animal parecia entender, inclinando a cabeça, os olhos brilhantes focados no menino. Marta se aproximou lentamente. Miguel a viu, mas não se moveu. O macaco, no entanto, ficou alerta. Marta parou a alguns metros. Ele confia em você. Miguel continuou em silêncio, mas acenou levemente com a cabeça. Marta sentou-se no chão, mantendo distância. Ela disse suavemente: quando era criança, meu pai tinha um sítio. Havia um cachorro lá, um vira-lata que tinha sido muito maltratado. Ele mordia todo mundo. Meu pai queria se livrar dele. Ela olhou para o macaco. Mas eu passava horas com aquele cachorro. Só sentava perto dele, não tentava tocar, só ficava ali. E, eventualmente, ele começou a confiar em mim. Ele nunca foi agressivo comigo. Nunca. Miguel olhou para ela. Marta continuou. Animais sabem quando alguém está fingindo. Eles sentem. Você não está fingindo, Miguel. Você é genuíno. Por isso, ele confia em você. O macaco terminou a banana e, surpreendentemente, deu alguns passos na direção de Marta. Ela ficou completamente imóvel. O macaco observou-a por um longo momento, depois voltou para Miguel. Marta sorriu. Eu ainda tenho muito a aprender. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Miguel abriu a boca e falou. Sua voz era baixa, rouca de desuso, mas clara. Você pode aprender. Marta ficou paralisada. Lágrimas imediatas encheram seus olhos. Miguel continuou, cada palavra parecendo exigir esforço imenso. Eu vi você. Você está tentando. Marta colocou a mão na boca, soluçando. Miguel disse, minha irmã, Sofia, ela me ensinou. Pessoas têm medo do diferente, mas medo passa se você deixar. O macaco, como se sentisse a emoção do momento, aproximou-se de Miguel e tocou seu braço com a pequena mão. Marta não conseguia parar de chorar. Ela sussurrou, Miguel, eu sinto muito, tanto. Miguel olhou para ela com aqueles olhos profundos. Eu sei, está tudo bem. Naquele momento, algo se curou em ambos. Não completamente. Cura nunca é instantânea, mas o processo tinha começado. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. Miguel começou a falar ocasionalmente na aula, sempre poucas palavras, mas palavras escolhidas com cuidado. Ele nunca se tornaria tagarela, mas já não era mais silencioso. Marta transformou completamente seu método de ensino. Ela agora ensinava com empatia, compreensão, paciência. Suas aulas se tornaram sobre entender, não sobre memorizar, sobre crescer, não sobre competir. E o macaco, que os funcionários da escola apelidaram de Coragem, continuava aparecendo no pátio. Só se aproximava de Miguel e ocasionalmente de Marta. Um ano passou. Era março de 2025. Miguel estava agora no 7º ano, em outra turma, mas frequentemente visitava Marta durante os intervalos. Eles tinham desenvolvido uma amizade silenciosa e profunda. Uma tarde, Marta estava sentada embaixo da árvore do pátio quando Miguel se sentou ao lado dela. Coragem apareceu alguns minutos depois, como sempre fazia. O macaco subiu na árvore e ficou observando os dois de um galho baixo. Miguel disse, sua voz agora mais firme. Professora, posso te perguntar algo? Marta sorriu. Claro, Miguel. Por que você era tão dura antes? Marta respirou fundo. Ela tinha se preparado para essa pergunta. Sabia que um dia viria. Eu perdi alguém que eu amava muito e eu culpei a gentileza. Achei que ser gentil era ser fraco, que ser dura era proteger. Miguel assentiu lentamente. Eu perdi meus pais no acidente. Marta sabia disso, mas ouvir dele era diferente. Sinto muito, Miguel. Eu também culpei. Culpei o silêncio.
Por isso eu parei de falar. Era minha forma de punir. Marta olhou para ele. E agora? Miguel olhou para cima para a coragem na árvore. Agora eu sei. Silêncio não é punição. É proteção. Até você estar pronto. E eu estou pronto agora. Marta segurou a mão dele. E eu também. Coragem desceu da árvore e sentou entre os dois. Era uma cena impossível. Um macaco selvagem sentado calmamente entre uma mulher e um menino, como se entendesse que aquele era um momento sagrado. Miguel disse: Sofia quer te conhecer. Minha irmã. Ela pergunta sobre você. Marta, surpresa e tocada. Ela pergunta? Eu conto para ela sobre como você mudou. Como pessoas podem mudar de verdade. Marta sorriu com lágrimas nos olhos. Eu adoraria conhecer Sofia. Então, vem jantar. Sábado. Minha avó está convidando. Foi assim que Marta conheceu a família de Miguel. A avó, Dona Teresa, uma senhora de 67 anos com mãos calejadas e coração imenso, e Sofia, uma menina de 8 anos com olhos brilhantes e mãos que falavam mais eloquentemente que qualquer voz. Durante o jantar, Sofia sinalizou algo e Miguel traduziu. Ela disse que você é bonita quando sorri. Marta, pela primeira vez em anos, corou de genuína alegria. Diga a ela que ela é bonita também. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova. Marta visitava a família de Miguel regularmente. Ela começou a aprender linguagem de sinais para poder conversar com Sofia. Dona Teresa, viúva e sozinha há anos, encontrou em Marta uma amiga. E Miguel, que havia passado tanto tempo se sentindo diferente e isolado, agora tinha alguém que entendia. Coragem continuava aparecendo no pátio. Os alunos tinham aprendido a respeitar a distância dele, mas Miguel e Marta podiam se aproximar. Um biólogo da prefeitura veio investigar e explicou que Coragem provavelmente tinha sido um animal de estimação ilegal que foi abandonado. Ele não conseguiria sobreviver na selva. A prefeitura queria capturá-lo e levá-lo a um santuário. Mas Miguel pediu: deixe ele livre, ele é feliz aqui, a gente cuida dele. E contra todas as regras, contra toda a lógica burocrática, deixaram. Talvez porque a diretora tinha visto o que aquele macaco representava. Ele não era apenas um animal. Ele era um símbolo de que coisas quebradas podem encontrar paz, de que liberdade não é ausência de conexão, mas escolha de onde pertencer. Era dezembro de 2025, fim de mais um ano letivo. Marta estava se preparando para as férias quando recebeu uma carta. Era de Miguel. Professora Marta, eu queria escrever isso porque ainda é mais fácil do que falar algumas coisas. Você mudou minha vida, não só porque parou de ser má comigo, mas porque você me mostrou que pessoas podem mudar de verdade. Minha terapeuta disse que testemunhar transformação genuína em alguém é uma das coisas mais curativas que existe. Você se transformou, e isso me deu esperança. Esperança de que eu também posso continuar mudando, de que um dia eu vou falar sem medo, de que um dia eu vou confiar sem hesitar. Minha avó me disse algo. Ela disse que às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida não porque elas já são perfeitas, mas porque elas precisam de nós tanto quanto nós precisamos delas. Eu acho que foi isso que aconteceu. Você precisava de mim para lembrar de ser gentil. Eu precisava de você para lembrar de ser corajoso. Obrigado por ter mudado. Obrigado por ter visto que eu não era impossível. Seu aluno, Miguel. Marta dobrou a carta e a guardou na carteira. Ela sabia que ia reler aquelas palavras muitas vezes. Naquela tarde, Ela foi ao pátio pela última vez antes das férias. Coragem estava lá, como sempre. Ela sentou embaixo da árvore e o macaco desceu sentando ao seu lado. Ela disse baixinho: Obrigada, pequeno. Você apareceu quando eu mais precisava. Não sei se você entende, mas você me ensinou tanto quanto Miguel. Coragem inclinou a cabeça, como sempre fazia. Marta continuou: Eu passei 14 anos achando que tinha que ser dura para proteger as pessoas. Mas dureza não protege, dureza machuca. Foi isso que matou meu Gabriel. Foi isso que quase destruiu Miguel. E foi isso que me destruiu por dentro. O macaco colocou a pequena mão na perna dela. Um gesto tão simples, mas tão profundo. Marta sorriu. Mas dá para mudar, né? Mesmo depois de tanto tempo sendo de um jeito, dá para ser diferente. Você me mostrou isso. Um macaco que devia ter medo de humanos, mas escolheu confiar, escolheu se aproximar. Ela olhou para o céu onde o sol começava a se pôr. Gabriel, meu filho, onde quer que você esteja, eu espero que você saiba.
Eu finalmente entendi. Força não é ser duro. Força é ser gentil num mundo cruel. É estender a mão quando todo mundo se afasta. É perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. Miguel me ensinou isso. Um menino de 12 anos me ensinou o que eu não aprendi em 48 anos de vida. As férias passaram. Marta não viajou. Ela passou o tempo com a família de Miguel. Aprendeu mais linguagem de sinais, ajudou Dona Teresa a fazer reformas na casa, ensinou Sofia a ler histórias. Ela se tornou parte daquela família. E eles se tornaram a família que ela tinha perdido. Quando as aulas retornaram em fevereiro de 2026, Marta estava diferente de todas as formas possíveis. Seu cabelo, antes sempre preso num coque severo, agora estava solto. Ela usava roupas coloridas. Sorria constantemente. Seus novos alunos não sabiam da professora aterrorizante que ela tinha sido. Para eles, ela sempre foi aquela professora gentil, aquela que ouvia, aquela que entendia. Mas os alunos antigos sabiam. E eles contavam a história da professora que mudou, da professora que foi transformada por um aluno que não falava. Em março de 2026, 2 anos após a chegada de Miguel, a escola organizou uma feira de ciências. Miguel decidiu fazer seu projeto sobre comunicação animal. Ele passou semanas observando Coragem, documentando seus comportamentos, seus sinais, seus padrões. No dia da feira, Miguel montou seu estande. Havia fotos de Coragem, gráficos de comportamento, anotações detalhadas. E no centro, uma placa que dizia: Comunicação além das palavras. Como animais e humanos se conectam sem falar. Marta visitou o estande. Ela leu todas as anotações, observou todas as fotos. Então ela viu algo que a fez parar. Era uma foto dela e Coragem, tirada por Miguel sem que ela soubesse. Na foto, ela estava sorrindo para o macaco. E havia algo em sua expressão que era puro, era paz. Miguel estava ao lado do estande explicando seu projeto para outros visitantes. Sua voz ainda era suave, mas era clara. Ele não gritava, mas também não sussurrava com medo. Ele tinha encontrado seu tom. Quando os visitantes se afastaram, Marta se aproximou. Miguel, esse projeto está incrível. Miguel sorriu. Obrigado. Eu queria mostrar que silêncio não é vazio. Silêncio pode estar cheio de comunicação se você souber olhar. Marta assentiu. Você está absolutamente certo. E também queria mostrar que... Miguel hesitou, então continuou. Que às vezes a gente precisa de alguém diferente de nós para entender a gente mesmo. Coragem é um macaco. Eu sou humano. Mas a gente se entende. Você era diferente de mim. Mas agora a gente se entende também. Marta abraçou Miguel. Foi um abraço longo, do tipo que cura anos de dor. Quando se separaram, Miguel disse: Professora, posso te contar um segredo? Sempre? Eu quero ser professor quando crescer. Quero ensinar do jeito que você ensina agora, do jeito que faz as pessoas se sentirem vistas. Marta teve que se sentar. As lágrimas vinham livremente agora. Miguel, você vai ser um professor extraordinário. Você já é um professor. Você me ensinou mais do que eu jamais te ensinei. Miguel balançou a cabeça. Não, a gente ensinou um ao outro. É assim que funciona, né? As melhores lições são assim. O projeto de Miguel ganhou o primeiro lugar na feira. Mas o prêmio de verdade não era a medalha. Era ver alunos que antes o evitavam agora fazendo perguntas, interessados, conectados. Era ver que ele não era mais o menino estranho que não falava. Ele era Miguel, apenas Miguel. E isso era mais do que suficiente. Os meses continuaram passando. Coragem permanecia fiel aos seus 2 amigos humanos. Toda tarde ele aparecia no pátio. Miguel trazia bananas, Marta trazia castanhas. E os 3 sentavam embaixo da árvore em silêncio confortável. Um dia, Sofia veio visitar a escola com Dona Teresa. Miguel tinha pedido permissão especial para que ela conhecesse Coragem. Quando o macaco apareceu, Sofia ficou maravilhada. Ela sinalizou rapidamente, e Miguel traduziu. Ele é mágico? Marta sorriu. Um pouco, sim. Ele tem um tipo especial de mágica. Sofia se aproximou, devagar, como Miguel tinha ensinado, e Coragem, que normalmente só confiava em Miguel e Marta, fez algo surpreendente. Ele se aproximou de Sofia. A menina estendeu a mão, e o macaco cheirou cuidadosamente.
Então ele tocou a palma dela com sua pequena mão. Sofia riu. Não fez som, mas seu corpo todo expressava alegria pura. Dona Teresa, observando, disse a Marta: animais sabem. Eles sentem pureza de coração. Meus netos têm isso. E você também, Marta. Você encontrou de volta. Marta segurou a mão da senhora. É só porque vocês me ajudaram a procurar. Era junho de 2026. 3 anos desde que tudo começou. Marta estava em sua sala de aula corrigindo provas quando a diretora apareceu. Marta, posso falar com você? Claro, entre. A diretora, uma mulher chamada Paula, sentou-se. Marta, você sabe que a sua transformação não passou despercebida. Os pais estão impressionados. Os alunos te amam. A equipe toda nota a diferença. Marta ficou sem graça. Eu só estou tentando ser a professora que eu sempre devia ter sido. Paula sorriu. É mais do que isso. E por causa disso, o conselho escolar votou. Queremos que você lidere um workshop para os outros professores. Para ensinar sobre empatia na educação, sobre lidar com alunos com necessidades especiais, sobre... Marta interrompeu gentilmente. Paula, eu agradeço, mas eu não sou especialista em nada disso. Eu só sou alguém que errou muito e está aprendendo ainda. Exatamente. É por isso que você é perfeita para isso. Você entende os dois lados. Você foi a professora rígida, agora você é diferente. Você pode ajudar outros a mudarem também. Marta pensou. Parte dela queria recusar, mas então ela pensou em Miguel. Em como ele teve coragem de ser vulnerável, de confiar, de tentar. Se ele podia, ela também podia. Está bem, eu tento, mas com uma condição. Qual? Miguel me ajuda. E talvez alguns dos meus alunos também, porque eles entendem melhor do que qualquer adulto o que é estar do outro lado. Paula sorriu. Perfeito. O workshop aconteceu em julho. 15 professores estavam lá, alguns céticos, outros curiosos. Marta começou. Boa tarde. Meu nome é Marta Almeida. E eu passei 20 anos da minha carreira sendo uma professora terrível. O silêncio era absoluto. Ela continuou. Eu humilhava alunos. Eu acreditava que rigidez era eficiência, que medo gerava respeito. Eu estava completamente errada. E um aluno me mostrou isso. Miguel estava sentado ao lado dela. Quando Marta acenou, ele se levantou. Sua voz estava mais firme agora, ainda que suave. Meu nome é Miguel. E quando eu cheguei nessa escola, eu não conseguia falar. Tinha mutismo seletivo por causa de trauma. E a professora Marta foi difícil comigo. Alguns professores olharam desconfortáveis. Miguel continuou. Mas ela mudou. De verdade. E eu mudei também. A gente se ajudou. E eu queria dizer para vocês que se vocês têm um aluno difícil, um aluno quieto, um aluno que parece não tentar, talvez perguntem por quê. Talvez olhem mais fundo. Porque eu parecia que não estava tentando, mas eu estava lutando uma guerra que ninguém via. As próximas 2 horas foram transformadoras. Marta contou sua história completa. Sobre Gabriel, sobre sua dor, sobre como ela projetou isso em seus alunos. Miguel contou sobre o acidente, sobre o bullying, sobre o medo. Outros alunos que Marta tinha convidado, incluindo Júlia e Lucas, também compartilharam suas experiências. No final, vários professores estavam chorando. Um deles, um professor de matemática chamado Carlos, levantou a mão. Como vocês perdoaram? Miguel, como você perdoou a professora Marta depois de tudo? Miguel pensou cuidadosamente, porque ela pediu desculpas de verdade e porque ela mudou de verdade. Perdão não é esquecer. É deixar a dor ir embora. E ela me ajudou a deixar minha dor ir também. Aquele workshop foi o primeiro de muitos. A palavra se espalhou. Outras escolas convidaram Marta e Miguel para falar. Eles sempre iam juntos, sempre contavam a verdade completa, sem embelezar, sem esconder as partes feias. E onde quer que fossem, deixavam mudança. Professores repensando métodos, alunos se sentindo vistos, escolas se tornando lugares mais humanos. Mas a vida de Marta e Miguel não era só sobre palestras e workshops. Era sobre as pequenas coisas. As tardes embaixo da árvore com coragem, os jantares na casa de Dona Teresa, as aulas de linguagem de sinais com Sofia, os filmes que assistiam juntos aos sábados. Marta tinha encontrado família. Miguel tinha encontrado segurança. E ambos tinham encontrado cura. Era dezembro de 2026,
Fim de mais um ano. Marta estava novamente embaixo da árvore esperando Coragem. Mas hoje era diferente. Hoje ela tinha trazido algo especial. Quando o macaco desceu da árvore, Marta abriu uma pequena caixa. Dentro havia um colar simples, feito de corda e uma pequena placa de metal onde estava gravado: Coragem, mensageiro de esperança. Ela explicou ao macaco: Eu sei que você não vai usar isso. Você é livre. Mas eu queria fazer algo para você. Para agradecer. Você apareceu quando eu mais precisava. Você me ensinou a confiar de novo. Você foi a ponte entre mim e Miguel. Coragem observou o colar com curiosidade, depois olhou para Marta com aqueles olhos inteligentes. E então, ele fez algo que ela nunca tinha visto. Ele colocou sua pequena mão na testa dela num gesto que parecia estranhamente humano. Um gesto de bênção, de despedida. Marta sentiu um aperto no coração. Você vai embora? Como se em resposta, Coragem olhou para a floresta além do muro da escola. Ele tinha estado ali por quase 3 anos, mas talvez fosse hora. Talvez ele tivesse cumprido seu propósito. Marta tinha lágrimas nos olhos, mas sorriu. Tudo bem. Você não precisa ficar por nossa causa. Você nos deu o que precisávamos. Agora é hora de você viver sua vida. Coragem a observou por um longo momento. Depois, subiu na árvore, pulou para o muro, olhou para trás uma última vez e desapareceu na floresta. Marta ficou ali, chorando, mas não de tristeza, de gratidão. Quando Miguel chegou minutos depois, ela contou o que aconteceu. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: Ele sabia. A gente estava bem. Então ele foi. Marta concordou. Sim, exatamente isso. Miguel sentou ao lado dela. Vai ter saudade? Sempre. Mas ele deu o maior presente. Ele me mostrou que até o mais selvagem, o mais assustado, pode confiar de novo, se houver paciência, se houver gentileza. Miguel segurou a mão dela. Como você fez comigo. Como você fez comigo também, Miguel. Como você fez comigo também. Eles ficaram ali embaixo da árvore, professor e aluno que se tornaram família, observando o lugar onde Coragem tinha estado. O macaco tinha ido embora, mas o que ele representava permaneceria para sempre. 3 meses depois, em março de 2027, no aniversário de 4 anos desde que Miguel chegara à escola, Marta organizou algo especial. Era um sábado. Toda a família de Miguel estava lá. Dona Teresa, Sofia, alguns tios e primos. E Marta tinha convidado também seus antigos alunos, aqueles que tinham estado na sala durante o incêndio. Júlia, Lucas, Pedro, até Tiago. Todos vieram. Embaixo da árvore do pátio, Marta tinha colocado uma placa pequena. Quando todos chegaram, ela explicou: Eu queria fazer algo para marcar este lugar. Este lugar onde tanta cura aconteceu. Para mim, para Miguel, para Coragem, para todos nós. Ela revelou a placa. Nela estava escrito: Debaixo desta árvore, o menino que não falava ensinou uma mulher que não ouvia. O macaco que não deveria confiar ensinou todos nós sobre fé. Que este lugar nos lembre sempre: nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para ouvir. Nunca é tarde para ver verdadeiramente. Abaixo, em libras esculpida em metal, as mesmas palavras, para que Sofia pudesse ler. A menina tocou a placa e sorriu radiante. Dona Teresa abraçou Marta. Minha filha, porque é isso que você é agora, minha filha. Você transformou dor em propósito. Gabriel estaria orgulhoso. Marta chorou no ombro da senhora. Eu espero que sim. Eu realmente espero. Miguel, observando tudo, sentiu algo dentro dele se completar. Ele tinha passado tanto tempo quebrado, tanto tempo silencioso, tanto tempo achando que era menos que os outros. Mas ele não era menos. Nunca foi. Ele era exatamente quem precisava ser. E Marta, que tinha passado tanto tempo endurecida, tanto tempo com raiva, tanto tempo se punindo pela morte de Gabriel, finalmente sentia paz. Seu filho tinha ido,
mas dessa dor nascerá algo bonito. Ela tinha salvado Miguel e Miguel tinha salvado ela. No final do dia, quando todos já tinham ido, Miguel e Marta ficaram mais um pouco. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Miguel perguntou: "Professora, você acha que Coragem está bem? Onde quer que ele esteja?" Marta sorriu. "Eu acho que sim. Eu acho que ele encontrou onde pertence. Assim como nós encontramos. Você acha que ele volta algum dia? Talvez. Ou talvez ele tenha ido ajudar outras pessoas que precisam." Assim como nós vamos continuar ajudando outras pessoas que precisam de nós. Miguel concordou. Acho que é isso que a gente faz agora. A gente espalha o que aprendeu. Exatamente. Eles ficaram ali, em silêncio confortável, até as estrelas começarem a aparecer. E naquele silêncio, não havia mais dor. Não havia mais medo. Apenas paz, apenas gratidão, apenas amor. Esta é a história de como uma professora rígida aprendeu a ser gentil, de como um menino silencioso encontrou sua voz, de como um macaco selvagem ensinou todos sobre confiança. Mas mais do que isso, é uma história sobre segundas chances, sobre como nunca é tarde demais para mudar, sobre como as pessoas mais improváveis podem nos ensinar as lições mais importantes, sobre como às vezes precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos da forma certa. Marta tinha passado anos achando que força era dureza. Miguel tinha passado anos achando que silêncio era segurança. Coragem tinha passado sua vida achando que humanos eram perigo. Todos estavam errados e todos aprenderam. Força verdadeira é vulnerabilidade. Segurança verdadeira é conexão. E perigo verdadeiro não vem de fora, vem de dentro, quando deixamos o medo governar nossas escolhas. Se esta história tocou seu coração, se você viu um pouco de si mesmo em Marta ou em Miguel, ou até em Coragem, deixe seu like agora. Esse simples gesto ajuda esta mensagem de esperança e transformação a alcançar mais pessoas que precisam ouvir que nunca é tarde para mudar. E me conte nos comentários, você já foi aquela pessoa que julgou alguém sem conhecer a história completa? Ou você foi aquela pessoa julgada, aquela que ninguém entendia? Qual foi sua experiência? Compartilhe conosco. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Talvez haja alguém lendo isso agora que é como a velha Marta, dura demais, guardando dor demais, machucando outros porque foi machucado. Para você eu digo, você pode mudar. Não importa quantos anos você passou sendo de um jeito, você pode escolher ser diferente a partir de agora. Ou talvez você seja como Miguel, silencioso, machucado, achando que ninguém vai entender. Para você eu digo, sua voz importa. Suas feridas não te definem. E há pessoas que vão te ver de verdade, se você der uma chance. Lembre-se, assim como Marta e Miguel se transformaram, assim como Coragem aprendeu a confiar, você também pode. Cada dia é uma nova oportunidade de ser a pessoa que você quer ser. Cada encontro é uma chance de ser gentil quando seria mais fácil ser cruel. Cada momento é uma escolha entre o que fomos e o que podemos ser. Inscreva-se no canal Mundo de Histórias para mais narrativas que tocam a alma e nos fazem refletir sobre o que realmente importa. Vamos juntos espalhar mais luz, mais esperança, mais compaixão neste mundo que tanto precisa. Até a próxima história. E que você seja hoje aquela mão estendida na vida de alguém. Aquela pessoa que escolhe ver além das aparências. Aquela que acredita em segundas chances. Porque no final, todos nós precisamos de um Miguel que nos ensine a ouvir. Todos nós precisamos de uma Marta que escolha mudar. E todos nós precisamos de um Coragem que nos mostre que confiar de novo é possível. Obrigado por ter ficado até o final. Sua presença aqui significa que você também acredita que pessoas podem mudar, que histórias têm poder, que amor e compreensão podem curar até as feridas mais profundas. Agora vá e seja essa mudança no mundo. Seja a professora Marta que aprendeu, seja o Miguel que persiste. Seja o Coragem que confia. O mundo precisa de você.